Hello babies, vamos começar mais uma English Class with Teacher Cecília e hoje nós vamos aprender a negative form do Simple Present Tense. Semana passada nós aprendemos a forma afirmativa do presente simples e hoje nós vamos aprender como é que a gente constrói a forma negativa. We use don't or doesn't to make a negative sentence in the simple present tense. Então, nós vamos precisar utilizar essas duas palavrinhas aqui, don't or doesn't. Essas duas palavrinhas, elas são chamadas de auxiliares, ok? Elas são os auxiliares do simple present para colocar a forma na negativa. Percebam que eu tenho duas. Eu não posso usar as duas na mesma frase, ok? Eu vou ter que escolher ou uma ou outra. Como é que a gente faz essa escolha? Vai depender sempre aqui, ó, do nosso sujeito, vai depender dos nossos pronomes, ok? Então, quando o sujeito da frase for I, you, we or they, a gente vai usar don't. Se o sujeito da frase for com os pronomes he, she or it, a gente vai usar doesn't, ok? Ceci, e se o sujeito da minha frase não tiver um pronome e sim tiver um nome? Você vai precisar fazer aquele processo mental de transformar o nome em um pronome. Por exemplo, tem assim, my parents work in Matina. Aí eu tenho lá, my parents. Você primeiro vai dar uma conferida na tradução. Você vai descobrir que my parents significa meus pais. Meus pais equivale a qual desses pronomes aqui? Então, você vai, meus pais eu substituo por eles. Eles em inglês é they. Para they eu uso don't. Então, my parents don't work in Matina, ok? Uma outra coisa importante é que esses auxiliares, eles vêm sempre antes do verbo, ok? Não adianta você acertar que você deve usar o don't e você colocar ele depois do verbo, sua frase vai estar errada. Ou você colocar ele lá no final da frase, também vai estar errado. Ok? Ceci, como é que eu vou saber qual é o verbo da frase? Tá tudo em inglês, eu não consigo. Você vai fazer a tradução. Em algumas situações, eu destaco o verbo para ficar mais fácil para vocês. Mas quando eu não fizer isso, você pega a frase, faz a tradução, descobre qual é o verbo e aí você vai colocar o auxiliar antes do verbo. Aqui nós temos alguns exemplos. Olha só, aqui uma frase afirmativa. You speak English. Speak é o verbo, ok? Eu usei aqui don't. Porque, olha só na minha tabelinha, you don't. Eu não posso falar you speak don't English. Ou falar you speak English don't. O don't é sempre antes do verbo. You don't speak English. Aqui eu tenho um outro exemplo. He speaks English. Speaks é o nosso verbo. Eu usei doesn't. Ceci, por que você usou doesn't? Olha só aqui na tabelinha. Para he, eu uso doesn't. Ok? Uma coisa importante que eu tenho que chamar a atenção de vocês é o seguinte. Em frases, na terceira pessoa do singular, a terceira pessoa do singular é he, she e it. O verbo sempre perde o S. Vocês aprenderam que lá na forma afirmativa, a gente acrescenta o S quando é he, she ou it. Aqui na forma negativa, você precisa retirar esse S quando for he, she ou it. Aqui não tem, ó, you speak English, já não vai ter, você não precisa fazer nenhuma mudança. É só escrever o don't antes do verbo. He speaks English. Quando tem S, você coloca doesn't e tira esse S do verbo. Se você não tirar, sua frase vai ficar errada.
Aqui eu tenho mais alguns exemplos. I no live in Japan. Galerinha, eu sei que a gente aprendeu que o no, que o not são as partículas de negação no inglês, né? Os dois equivalem a não. Então a gente imagina se eu falo assim, eu vivo no Japão. Se eu quero negar, eu não vivo no Japão. Então, poxa, é muito fácil, né? É só eu acrescentar o no, só eu acrescentar o not. Mas no presente simples eu não posso fazer isso. Eu preciso utilizar o auxiliar. Se eu não utilizar, vai ficar errado, ok? Se no lugar do no aqui eu só colocasse o not, também ficaria errado. I not live in Japan. Isso não existe, não pode, ok? Quando o verbo for has, né? Que has é a mesma coisa que have, você precisa colocar o doesn't e o verbo volta para a forma normal. Olha só aqui. Aqui o verbo perde o S. Como o verbo have ele é especial, ele se transforma em has, na negativa você tem que voltar ele para a forma normal. E aqui nós temos as formas abreviadas, né? As contractions. O don't equivale a do not, tá vendo? Do é auxiliar, not é partícula de negação. Se eu quiser escrever então separado, ao invés de eu escrever don't, eu escrever do not, eu posso? Pode. Não vai estar errado, vai estar certo do mesmo jeito. Aqui a mesma coisa. Doesn't é a forma abreviada de does not. Se você preferir escrever does not antes do verbo, também vai estar correto, ok? Agora você vai tentar responder as perguntinhas que estão lá no Google Forms, ok? Eu espero que vocês acertem e que se tiver alguma dúvida, manda mensagem para mim. Beijinhos e até semana que vem.